Olá, Rafael, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Fiéis Corintianos. Vamos falar de uns assuntos importantes hoje, nessa partida importante aí do Timão contra o Goiás. Bom, então, sejam bem-vindos aí ao canal Fiéis Corintianos aí, né? Vamos falar aí desse jogo, vamos falar do jogo anterior, né? Corinthians Fluminense, tá? Tá? Vamos lá, galera. Então, assim, ó, partida aí contra o Fluminense, tá? Partida contra o Fluminense. E primeiramente eu quero deixar para vocês, assim, claro que vocês deixem aí no chat aqui a pergunta de vocês, a dúvida de vocês aí, o que vocês acham, que eu vou colocando na tela, tá? Pra ir aparecendo, tá? Partida contra o Fluminense, galera, tá? Foi um jogo horrível pro Corinthians, tá? Foi um dos jogos mais, assim, vou ser bem sincero pra vocês, eu não olhei esse jogo, tá? Eu tive a sorte de não olhar esse jogo, mas o que a torcida falou e o que eu vi nos melhores momentos, realmente foi um jogo horrível, horrível pro Corinthians, tá? Um jogo assim de deplorável, deplorável, tá? Algumas atuações, acho que o Fagner foi muito mal, uma partida horrível do Fagner, horrível. Não jogou absolutamente nada, tá? Fiquei sabendo que o Flamengo está de olho nele, está de olho nele e que o Flamengo está de olho nele, né? E quem sabe aí pode ser que saia do Corinthians para o ano que vem. Não vai fazer falta, tá? Mas falando do jogo em si, o Corinthians pegou o Fluminense na Copa do Brasil. Os dois jogos jogou muito bem. O Roger Guedes tinha falado que a equipe ela estava um pouco nervosa pela última partida da Copa do Brasil final. O time se abalou um pouco. Só que assim, é um jogo que era pra gente ter ganhado, né? Pra gente tá agora tranquilo aí. Na Libertadores já, automaticamente na fase de grupos. Enfim, a gente não ganhou. Né? Agora tá vindo o Atlético Mineiro, tá vindo o São Paulo, os times atrás, o Atlético Paranaense atrás de nós e vão tentar roubar essa vaga nossa. Então é importante que os jogadores entendam isso e agora colocou uma pressão nesse jogo aí contra o Goiás, né? Vai ser um jogo bem complicado para nós. A gente vai ser obrigado a ganhar, vencer esse jogo aí. Senão a gente pode perder aí a vaga, perder essa vaga da Libertadores, tá? Outro fator curioso desse jogo foi que o goleiro Cássio, né, ele ficou bem nervoso, né? Então, dificilmente eu tinha visto o Cássio nervoso nessa parte em um jogo, né? Ele colocou a mão na cara do jogador argentino, Cano, e olha, era para expulsão, hein? Por o que eu vi, era para expulsão. E o time do Fluminense é um time que, assim, pro Campeonato Brasileiro, ele é um time bom, assim, mas nas Copas ele não traz muito medo nos adversários, entendeu? Mas é um time que vai chegar, vai para Libertadores, provavelmente vai. O trabalho do Diniz é um trabalho que a gente sabe que começa lá em cima, depois vai baixando, né? Vai baixando. Mas foi uma partida para esquecer, né? Não tem o que tirar desse jogo, né? Foi uma partida deplorável do Corinthians, tá? Bom, queria deixar agora, vamos falar um pouquinho agora, eu queria separar para falar do técnico Vitor Pereira, tá? Tá correndo muito na mídia aí o que aconteceu depois do jogo ainda que o Marco Belo fez uma pergunta infeliz para ele, né? Se ele ficaria no Corinthians ou não. Realmente eu vi como uma pergunta infeliz do jornalista e ele acabou se desculpando, né? Se desculpando uh, da pergunta que ele fez. E o técnico Vitor Pereira é visto que ele estava bem nervoso, né? E assim, a minha opinião, sendo bem sincero, se ele fica ou não, tá? Eu não tô achando legal da parte dele o que ele tá fazendo, né? Eu acho que ele teria que chegar e ser bem sincero, dizer que se ele fica ou não, né? Até para não atrapalhar o planejamento da equipe pro ano que vem, né? Que nem ele falou, se ele sair ou não, a equipe vai continuar grande, sendo um clube grande,
ele não vai interferir em nada. Então por que ele não falou, ou o Duílio não falou, né, que ele ia sair que ele vai embora, né, vão deixar para o último jogo do campeonato. Eu achei que isso aí um pouco, né, querendo deixar o clube meio refém dele. E outra, assim, eu tô achando meio estranho, assim, alguns corintianos, hã, né, ficar pagando pau pra esse treinador, né. O que ele ganhou afinal, né. É um Guardiola? Não é um Guardiola, tem vários treinadores aí que podem substituir ele e ser até melhor que ele, né. Sendo bem sincero pra você, assim, ó, o que eu vi o Corinthians jogar contra uma equipe grande, foi o segundo tempo contra o Flamengo, porque depois eu não vi mais, ou contra o Santos. 2 jogos que eu vi que o time dele jogou contra um time grande e jogou bola. Foi contra o Santos e contra o Flamengo. Segundo tempo contra o Flamengo, porque aqui na Arena Neoquímica Arena, ele só se defendeu, né, ele não atacou o Flamengo, atacou muito pouco, jogou muito pequeno. Aí no segundo tempo, que ele realmente precisava buscar o resultado, estava perdendo, né, ele realmente conseguiu fazer o time jogar. Só que assim, a pergunta que fica: por que o time não jogou a temporada toda assim? Por que só nos jogos contra equipes pequenas, né, que até o Roger Guedes contra a equipe do times pequenos, como é, né, vamos dizer aí, a Juventude, enfim, até com a Juventude ele perdeu, não fez a puxa, Coritiba, enfim, né, Cuiabá, enfim, os caras dão a vida, jogam, aí pega um Flamengo, pega um Palmeiras, pega o São Paulo e o time dele não joga, simplesmente não consegue desempenhar o futebol, né. Então, e tô pagando pau pra ele, tipo, ele não fez nada mais que a obrigação dele, né. E até fez muito pouco, ele era pra ter feito muito mais. Claro que a gente também entende que o elenco é o elenco é do céu ao inferno, né. Tem jogadores de muita qualidade, como Renato Augusto, Juliano, e também tem jogadores muito abaixo, jogadores de nível série B, que nem Rony, Mosquito, né, Adson, enfim, jogadores que são para compor elenco, reserva, não para ser titular, né. E eu já vou falar também um pouquinho da reformulação do elenco, que eu dividi aqui, tá, galera? Hã, na reformulação desse elenco, né, que a gente vai ter que ser feito isso, é obrigado. Se a gente não fazer essa reformulação, que vem a gente não vai brigar por nada de novo, tá? Então é muito importante que a gente vá fazer essa reformulação, né? Avaliando o trabalho do Vitor Pereira, foi um trabalho de mediano, tá? Um trabalho bem mediano. Não vejo nada de super, hã, super, até porque muita gente fala que o elenco do Corinthians é ruim, mas assim, comparado com outras equipes não é ruim não, tá? A gente tem peças que estragam o nosso elenco. Essa é a ver essa é a realidade, né, tá. Mas enfim, acho que o Vitor Pereira já era pra ter falado se ia ficar ou não, né. E aí a gente já ia vamos se planejar bem antes já, pra trazer o técnico na altura do Corinthians, mas não, quer atrapalhar realmente o nosso planejamento. E assim, na minha opinião ele não vai ficar, tá. Tudo que tá correndo aí, a gente por o que ele falou, eu acho que ele não fica, tá. Se ficar vai ser, né, vai pegar todo mundo de surpresa, tá. Mas eu espero que a gente já esteja já se planejando aí, se planejando pra ter já um novo técnico aí, tá, galera. Bom, vamos falar agora então de um fator bem importante aqui, que é a reformulação do elenco, tá, galera. Reformulação, reformulação do elenco. Bom, a gente primeiro a gente vai ter que contratar, tá, um lateral esquerdo. Fábio Santos e Lucas Piton, a gente sabe que não tem condições nenhuma. São jogadores que, são para reserva ou não. O Fábio Santos mesmo, para mim, nem era para estar renovando com o Corinthians. Lucas Piton tem que ser vendido, então 2 jogadores inútil a gente não tem lateral esquerdo. Agora começou o Fagner na lateral direita, não tá jogando absolutamente nada. E esse Rafael Ramos aí também para mim não serve. Bom, na zaga temos Balbuena e Gil. Bom, na minha opinião são 2 bons zagueiros, de muita qualidade, tá. E tá vindo o Robert Renan aí, né, um jogador jovem promissor, então acho que na zaga ali a gente tá tranquilo. E no gol, né, temos agora o outro goleiro, junto com o Cássio, muito bom goleiro. Então no gol e na zaga ali a gente tá tranquilo nessa parte até. Então o nosso problema é nas laterais, tanto lateral esquerdo como lateral direito. Temos jogadores de baixa qualidade,
nós temos que contratar jogadores para ser titular, tanto no lateral esquerdo quanto no lateral direito. Volante. Se não permanecer o Maicon, vamos ter que contratar, né? Duqueiroz não tem condições. Então, Duqueiroz a gente teria que descartar, o jogador que não tem condições para vestir nas camisas, tá? Então, nós temos até agora só o Fausto Vera e o Maicon. Fausto Vera e o Maicon. Não temos lateral esquerdo, não temos lateral direito, temos 2 zagueiros e um goleiro. E temos o Maicon e Fausto Vera. Não temos reservas a alturas para esses jogadores, não temos. E no meio temos só o Renato Augusto, não temos mais nenhum jogador com essa característica. Temos o Juliano. O Juliano não é um jogador que fica como armador do time, não temos, não temos. Né? Ele é um jogador para entrar no segundo tempo, para jogar na beirada, de repente no campo, ou já fazer a função do Renato Augusto, mas não ser o cara que vai decidir, não ser. Né? E aí vamos para um ponto mais ainda complicado, que os jogadores de lado de campo. Né? Nós temos o Roger Guedes de um lado e temos o Adson do outro, o Adson Mosquito. Para mim, já falei aqui, jogadores que não têm condições de vestir nas camisas. Para mim, eu até mandaria embora ou seriam reservas. Então, e o Roger Guedes, temos que trazer um jogador à altura para brigar com o Roger Guedes. E eu tentaria esse o jogo no Flamengo, que tá lá na Arábia ainda. E eu me esqueci o nome dele agora, tá? Mas eu tentaria o Arthur, ele já tá nessa mira, né? A gente tá tentando. É um bom jogador, né? Mas temos que contratar olha, uns 2 jogadores ali, uns 3 jogadores de beirada de campo, tá? Para fazer sombra pro Roger Guedes e o outro para jogar no lugar do Mosquito e do Adson, né? Que esses jogadores realmente não resolvem nada. Um meio de campo amador, talvez uns 2, porque o Renato não aguenta jogar. A gente sabe que ele não aguenta jogar. E talvez, se o Vitor Pereira não ficar, vamos ter que ir atrás do treinador. Aí vamos saber escolher um treinador. Primeiro treinador, para mim, na minha opinião, um treinador que seria que a gente teria que ir atrás é o Tite. Né? O Tite seria um treinador para mim que eu acho que a gente teria que ir atrás, que é um treinador que daria certo. Né? Mas, se não tiver, tem esse Voivoda, né? Tem o Voivoda aí. Na minha opinião, jogador, treinador de time pequeno, não sei como seria aqui no Corinthians, né? Tem um Galhardo, mas o Galhardo é muito caro. A gente tem que ter uma criatividade para contratar, tá, galera? E por último, vamos falar aí do jogo contra o Goiás. E esse jogo aconteceu, teve um escândalo aí, né? Que entraram na justiça contra nós para não ter torcida lá. O Goiás veio na Neoquímica Arena, trouxe sua torcida e o Corinthians não pode levar a torcida para Goiânia. É complicado isso aí, né? Muito complicado essa situação, né? Mas assim, galera, com essa derrota pro Fluminense agora, nós temos uma pressão contra o Goiás amanhã, tá? A gente vai precisar ganhar o jogo, né? Até porque se a gente empatar o jogo, Atlético Mineiro e São Paulo ganhar, vão ficar na nossa cola. E a gente está correndo o risco de perder essa vaga direto para Libertadores. E lembrando a questão da Libertadores, né, galera? O Corinthians tem que fazer um planejamento para a gente chegar até uma semifinal ou final dessa vez, né? A gente tem que, pra gente ganhar outra Libertadores, a gente vai ter que começar a disputar. Né? Disputar ano e ano, e ano e ano. E não é disputar não chegando, né? Caindo nas oitavas, não. Evoluindo. A gente já foi para as quartas agora. No que vem tem que tentar chegar na semi. No outro que vem na final e assim a gente ganha. Foi assim que o Palmeiras, assim que o Flamengo estão disputando, estão chegando. Uma hora vão ganhar uma ou duas. É igual nós, estamos chegando aí. E vamos aproveitar que agora a América do Sul, os times não estão tão qualificados, né? E a gente pode chegar. E é por isso que amanhã, esse jogo contra o Goiás, vai ser importantíssimo aí pra gente carimbar. Se a gente ganhar amanhã, acho que a gente carimba essa vaga pra Libertadores, tá? Claro, não, que em último caso o pai não vai me chamar, né? Porque eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho que pagar aluguel aqui, eu não vou poder ficar, né? Que eu vou morar.
Aí ele vê assim, você pode passar na casinha no sul lá e vai reportar. Pô, velho, então esse foi um vídeo rápido aí pra, né, pra deixar minha opinião aí sobre esse jogo aí contra o Goiás, do jogo contra o Fluminense, né, a gente tem de fazer outra live aí agora essa semana aí, tá? E se Deus quiser a gente vai ganhar esse jogo aí, vamos carimbar amanhã essa vaga pra Libertadores aí, e ano que vem vamos ver o que a gente vai fazer no planejamento aí, tá? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo.